Nós entendemos o universo de forma errada. Essa frase não veio de um teórico da conspiração ou de um entusiasta de ficção científica. Essas são as palavras de Adam Riess, um físico vencedor do Prêmio Nobel pela Universidade Johns Hopkins. Um homem que dedicou a vida inteira a medir a velocidade com que o cosmos está se despedaçando. E ele não está sendo dramático, ele está apenas lendo os dados. O que Riess e o telescópio James Webb estão nos dizendo é assustadoramente simples. Existe algo fundamental no nosso modelo de realidade que simplesmente não faz sentido. Por quase um século, a nossa compreensão do cosmos repousou sobre um pilar elegante que chamamos de modelo padrão. É um conjunto de equações que explica tudo, desde o primeiro milionésimo de segundo após o Big Bang até a formação das galáxias. Por décadas, esse modelo funcionou de forma impecável, com uma precisão quase suspeita. Mas aí, o James Webb foi ligado. E o que ele encontrou não foi uma confirmação, foi um balde de água fria. Onde esperávamos ver o reforço das nossas teorias, encontramos rachaduras. Rachaduras que estão se transformando em abismos. Hoje você vai entender por que os cientistas estão abandonando o termo divergência e começando a usar uma palavra muito mais pesada: crise. Tudo começa com um número, um único número chamado constante de Hubble. Ele mede a taxa de expansão do universo agora, não no passado distante, não em um futuro hipotético. Agora, neste exato segundo em que você me ouve, você pode pensar: ora, se é um número que descreve a realidade atual, deve ser fácil medi-lo, certo? Errado. Essa bendita constante tem causado brigas em congressos de astronomia desde a década de 1920. O próprio Edwin Hubble, quando tentou calculá-la pela primeira vez, errou tanto que fez o universo parecer mais jovem que a própria Terra. Por décadas, a astronomia se dividiu em dois campos rivais. Um grupo dizia que o valor era 50, o outro jurava que era 100. Era uma guerra acadêmica feroz. Lá pelos anos 2000, finalmente parecia que tínhamos paz. O número convergiu para algo em torno de 70. A missão estava cumprida, ou era o que achávamos. O problema é que conforme nossos instrumentos ficaram mais precisos, uma nova divisão surgiu, menor que a anterior, mas muito mais teimosa. Imagine que você quer medir o tamanho de uma sala. Você usa uma fita métrica e dá 10 metros. Depois, usa um laser de última geração e dá 11 metros. 1 metro de diferença em uma sala é muita coisa. Na cosmologia, essa diferença é de 8 a 9%, e ela está quebrando a cabeça dos físicos. O primeiro método olha para trás, muito para trás. O satélite Planck, da Agência Espacial Europeia, passou anos mapeando a chamada radiação cósmica de fundo, o brilho residual do Big Bang, de quando o universo tinha apenas 380 mil anos. Os cientistas pegam esse mapa do universo bebê, colocam no modelo padrão e rodam as equações para frente, por 14 bilhões de anos, para prever o que deveríamos ver hoje. O resultado? 67 km por segundo por megaparsec. E só para a gente não se perder na escala, 1 megaparsec é uma distância colossal, equivalente a pouco mais de 3.200.000 anos-luz. É a régua que os astrônomos usam para medir o abismo entre as galáxias. Um número limpo, com uma margem de erro mínima. Mas aí entra Adam Riess e sua equipe, usando o que chamamos de escada de distâncias cósmicas.
Eles não fazem previsões baseadas no passado, eles medem o presente diretamente. Eles usam estrelas chamadas cefeidas, que pulsam com uma precisão de relógio, e supernovas do tipo 1A, explosões estelares tão padronizadas que servem como velas de iluminação no meio da escuridão. O cálculo de Riesz deu 73. Parece pouco, 67 contra 73? Deixa eu te explicar a gravidade disso. Na física de alta precisão, uma discrepância dessas é o equivalente a você dizer que o trajeto para o seu trabalho tem 10 quilômetros e o Google Maps jurar que tem 15. Alguém está muito errado. Por muito tempo, a comunidade científica respirou aliviada, dizendo: deve ser um erro instrumental. A aposta era que o telescópio Hubble original, por mais incrível que fosse, sofria de algo chamado aglomeração estelar. Como as cefeidas vivem em regiões densas e empoeiradas, a luz de outras estrelas próximas poderia estar se misturando à delas, fazendo-as parecer mais brilhantes e bagunçando os cálculos. Todos os olhos se voltaram para o James Webb. Com seu espelho de 6,5 metros e sua visão infravermelha capaz de atravessar a poeira, ele era o juiz final. Se houvesse erro de medição, o Webb revelaria. Muitos astrônomos já estavam até escrevendo o obituário dessa crise, esperando que o Webb trouxesse o número 73 de volta para o comportamento comportado do 67. Mas o que aconteceu no início de 2024 foi um choque. O James Webb não corrigiu o erro. Ele o confirmou. O Webb olhou para as mesmas estrelas, limpou todo o ruído visual e disse: Riesz estava certo. O universo está realmente expandindo a 73 quilômetros por segundo. Adam Riesz disse de forma simples: com os erros eliminados, o que resta é a possibilidade de que tenhamos entendido o universo errado. Foi aqui que David Gross, outro ganhador do Nobel, subiu ao palco em uma conferência e decretou: não chamem mais isso de tensão, chamem de crise. Mas por que você deveria se importar com essa diferença de números? Porque se o universo está expandindo mais rápido do que o nosso melhor modelo prevê, tudo o que sabemos sobre a história do tempo muda. O universo se torna mais jovem, talvez 1 bilhão de anos mais jovem do que pensávamos. As distâncias entre os aglomerados de galáxias mudam. O momento em que as primeiras estrelas se acenderam, a formação dos elementos que compõem o seu corpo, tudo isso ganha uma nova linha do tempo. Não estamos apenas ajustando um parafuso, estamos redesenhando o mapa de tudo o que já existiu. E enquanto o debate sobre a expansão pegava fogo, o James Webb decidiu lançar uma segunda bomba sobre a ciência moderna. Ele começou a encontrar coisas que não deveriam estar lá. Imagine que você entra em uma creche e encontra um bebê recém-nascido, mas que tem a altura, a musculatura e a barba de um homem de 30 anos. Faz sentido? Claro que não. Pois é exatamente isso que o Webb encontrou no universo primordial. Pelo modelo padrão, as galáxias logo após o Big Bang deveriam ser pequenas, caóticas e pouco brilhantes. Elas precisariam de bilhões de anos para crescer. Mas o Webb encontrou galáxias massivas, do tamanho da nossa Via Láctea, existindo meros 500 milhões de anos após o início de tudo. Isso é impossível pelas regras atuais. Para uma galáxia ficar tão grande em tão pouco tempo, ela teria que converter gás em estrelas com quase 100% de eficiência. Na natureza, essa taxa é de cerca de 10%. É como se essas galáxias estivessem funcionando com uma tecnologia ou uma física que desconhecemos.
Alguns cientistas tentaram explicar isso, dizendo que eram pequenos pontos vermelhos, buracos negros supermassivos tão ativos que o brilho deles parecia o de bilhões de estrelas, enganando o telescópio. E, de fato, em meados de 2024, descobrimos que muitos desses casos eram realmente buracos negros travestidos de galáxias gigantes. Mas a correção não resolveu tudo. Mesmo tirando os impostores, ainda restam galáxias demais, grandes demais e estruturadas demais para a idade que têm. No início de 2025, o Webb encontrou uma galáxia espiral, apelidada de Big Wheel, o Grande Volante. Ela existe em uma época em que o universo deveria ser um caos total de colisões. Mas lá estava ela, organizada, girando calmamente, com braços espirais definidos. Como ela se formou sem a violência que o modelo padrão exige? Ninguém sabe. E tem mais. Um estudo recente da Universidade de Harvard analisou galáxias jovens que têm o formato de charutos. Elas são alongadas. Isso é um golpe direto na matéria escura fria, que é a base da cosmologia moderna. Se a matéria escura fosse como imaginamos há 25 anos, essas galáxias não deveriam ter essa forma. Isso sugere que a matéria escura, que compõe 27% do universo, pode ser algo completamente diferente. Talvez matéria escura ondulatória ou quente. Cada uma dessas mudanças exigiria que jogássemos fora os livros de física e começássemos de novo. Onde isso nos deixa agora? O modelo padrão não está morto. Ele ainda explica muita coisa com perfeição, mas ele está claramente incompleto. Temos a tensão do Hubble, a velocidade da expansão, a tensão S8, o quanto o universo é encaroçado e o mistério das galáxias precoces. É como se estivéssemos montando um quebra-cabeça há 100 anos e, de repente, percebêssemos que a imagem na caixa está errada. O que há entre o início e o agora? Que força agiu nesses 14 bilhões de anos que ainda não identificamos? Alguns falam em energia escura primitiva, um surto de expansão logo após o Big Bang que depois sumiu. Outros sugerem novas partículas. O clima na ciência hoje não é de pânico, mas de uma ansiedade produtiva. Sabe aquela sensação de estar prestes a descobrir um segredo monumental? É onde estamos. Nos próximos anos, novas missões como o telescópio Nancy Grace Roman e a missão Euclid, da Agência Espacial Europeia, vão tentar desenhar o mapa definitivo da energia escura nos Estados Unidos e na Europa. Se você parar para pensar, é fascinante. Somos uma espécie vivendo em um pequeno planeta rochoso, orbitando uma estrela comum na periferia de uma galáxia mediana. E ainda assim, estamos usando espelhos banhados a ouro no espaço e matemática avançada para discutir se a realidade está expandindo 6% mais rápido do que deveria. Isso pode parecer absurdo, mas é o que há de mais magnífico no ser humano. Nós não aceitamos o não sei. Essas crises na física não são o fim. Na década de 90, vivemos algo parecido e descobrimos a energia escura, algo que ninguém esperava. Crises na ciência não são paredes, são portas. E o James Webb acabou de colocar a mão na maçaneta. O universo não está quebrado. Nosso mapa é que está ganhando uma nova versão. E a próxima página, com certeza, será mais estranha e bonita do que qualquer coisa que já imaginamos. E você, o que acha que está escondido nesse erro de 6%? Será que precisamos de uma nova física ou estamos apenas deixando passar algum detalhe simples? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua teoria. Se você gosta de explorar os mistérios do cosmos e quer acompanhar cada nova descoberta do James Webb, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.
Isso ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdos profundos como este. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que ama a astronomia e vamos expandir essa conversa. Obrigado por assistir e a gente se vê na próxima fronteira.